Então eu acho que esse, deve ser o grande olhar do futuro, encontrar soluções locais, onde a gente vive, para ter mais qualidade de vida, para ter uma economia mais forte, para fortalecer essa ciência que existe dentro da Amazônia e que ela precisa ser transformada de ciência, a empreendedores que consigam colocar a mão na massa e realizar isso. Olá, sejam bem-vindos ao canal Brasil. O canal Brasil tem o prazer de receber hoje Ilana Mineve, investidora anjo, empreendedora e presidente do Conselho de Administração da Bemol, uma das maiores redes varejistas do Brasil. A nossa conversa passa por Amazônia, desafios logísticos, inteligência artificial, inovação, futuro e novas gerações nos negócios brasileiros. Como você sabe, o Canal Brasil é uma iniciativa da FEComércio de São Paulo. E para não perder nada, basta se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Ilana, obrigada por aceitar o convite do Canal Brasil, obrigada por estar com a gente. Obrigada, Mônica, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, FEComércio, também, pelo espaço para falar desse tema que é tão relevante. A Amazônia aí, nesse contexto de COP, de boas práticas, o que que vem pela frente, uma alegria. E vamos começar com isso então. Ilana, você tem uma super experiência vinda de uma trajetória familiar muito bem-sucedida em diferentes frentes fazendo negócios na Amazônia. É de uma família que veio há muito tempo, imigrantes, e que conseguiu encontrar maneiras de prosperar com atividades das mais distintas. Conta pra gente um pouco do que foi essa trajetória e o que é o seu trabalho hoje. Vamos lá, é uma longa trajetória, né, mas, eu acho que é importante começar dizendo que eu cresci numa família que o assunto do jantar sempre foi a Amazônia, seja os desafios, seja a logística, sejam as alegrias, o banho de rio, as pescarias. Mas tendo dito isso, a nossa família imigrou do Marrocos em busca do ciclo da borracha por volta de 1885. E nem sempre foi uma família próspera, então eles vieram ali, atravessaram um momento de muita dificuldade, saindo, abandonaram, eu digo, o deserto do Saara em busca dos tambaquis da Amazônia. E a gente sempre fala do quanto a Amazônia abraçou a nossa família e ali a gente criou raízes e hoje a nossa família é completamente apaixonada por onde a gente vive. Então eles vieram, foram morar no Seringal, passaram muitos anos até que veio o declínio da borracha, quando tudo deu errado. E aí, naquele momento, a família já tinha alguns filhos foram mandados para Belém do Pará, inclusive meu avô, para estudar, porque a família sempre acreditou na importância da educação, mas a minha bisavó não estava feliz ali, até porque eles viviam tempos difíceis de malária, de muita miséria também, porque quando a borracha foi para a Inglaterra, o Amazonas viveu um declínio econômico muito grande. Mas o meu bisavô, muito orgulhosamente, não queria voltar do Seringal, ele não queria ter essa sensação de não ter conseguido ter sucesso. E, obviamente, a culpa não era necessariamente dele, era do contexto econômico, mas ela disse para ele: "Olha, eu vou costurar e eu vou trocar isso pelo princípio da pela da borracha. E quando eu encher aquele barracão, eu vou trocar por passagem para levar meus filhos de volta, para Manaus ou para Belém, para que eles sejam educados, porque eu quero que todos os meus 8 filhos sejam doutores". E assim ela fez. Ela ficou trabalhando, eu acho que 2 anos costurando. Quando ela encheu o barracão, passou um regatão, né, para trocar a mercadoria, ela falou: "Quanto você me dá? Você me leva para Manaus ou para Belém?". Ele falou: "Sim, levo para Belém", e a família dela estava lá. E ela disse pro meu bisavô: "Se tu me amas, vem atrás de mim". Então eu acho que ali tem uma primeira lição, do poder, da minha bisavó à frente do seu tempo, de ter a coragem, cerca de 1930, de deixar o marido para trás em busca de uma vida melhor para os seus filhos. E hoje eu acho que a gente, fazendo uma analogia, a gente consegue enxergar muito disso quando a gente olha para o interior. Todo mundo quer uma educação melhor, todo mundo quer uma vida melhor para os seus filhos. Ele ficou, um tempo depois ele veio. E quando ele veio para terminar, o ciclo numa situação ainda mais difícil, o barco que ele estava naufragou. E aí o pouco do que tinha sobrado, literalmente foi para o fundo do rio, e ele ficou cheio de dívidas. E aí os filhos foram crescendo, ele não conseguiu se recolocar em Belém, foi assim que a família acabou se mudando para Manaus.
E depois de muito pensar, ele resolveu um dia que os 3 irmãos, tinham que abrir um negócio. Foi assim que a Bemol começou. Em 1942, o pai dos 3 irmãos, Samuel, Israel e Saul, ele escreveu o contrato social. Mas como ele tinha uma série de dívidas, ele não podia participar dessa sociedade. Então eles começaram o negócio dessa forma. Ao mesmo tempo, as dívidas dele foram prescrevendo, mas ele seguia pagando e honrando elas, porque ele sempre falava da importância do bom nome, e do quanto você tinha que honrar o seu nome, o seu legado, para que você conseguisse sempre abrir portas dentro do mercado. E aí ele passou anos pagando, até que um dia ele terminou, ele publicou uma nota no jornal dizendo: Isaac Benchimol quitou todas as suas dívidas. Caso ainda tenha alguma coisa pendente, por favor, nos procure no endereço tal. Ele esperou algumas semanas, ninguém procurou, e aí ele fez um jantar em família para celebrar. E eu digo que o nosso primeiro princípio no nosso diagrama cultural da Bemol, a gente herdou desse momento vivido na família, que é a integridade. Então, por mais que legalmente a gente não tivesse mais, ele não tivesse mais que honrar essa dívida, ele sabia que ele tinha se comprometido com alguém. Então, a fundação da Bemol começou assim. No início era uma empresa que fazia representação farmacêutica e que, ao longo do tempo, foi migrando conforme as oportunidades foram aparecendo, né? Então, eles passaram a vender trigo, depois azeite, depois veio a Zona Franca, e foi quando eles tiveram uma grande parceria com a General Electric, e o negócio foi crescendo. Mas eu acho que essa veia empreendedora, ela sempre veio muito forte. E a gente sempre fala que a nossa família já tentou inúmeros negócios dentro da Amazônia, nem todos deram certo. Mas o desejo de que desse certo sempre foi muito grande. Eu acho que esse padrão ele acaba se repetindo nas gerações. Acho que muito baseado nesse aprendizado do que a gente teve das gerações anteriores. E você menciona o caráter de imigrantes, o fato de que nem sempre foram prósperos e também nem tudo que vocês tentaram deu certo. O que foram os principais aprendizados dessa trajetória da Bemol, que hoje é uma das principais redes varejistas do país? Olha, eu acho que dentro dos nossos 5 princípios da Bemol, que é integridade, respeito, economia, energia e melhoria contínua, a gente sempre procura basear as nossas ações nesses princípios, buscando as melhores práticas. Então, eu acho que o aprendizado é sempre olhar para o passado, ver onde esses erros aconteceram e tentar fazer diferente. Eu acho que, olhando para esse aspecto, o meu avô, ele era um homem à frente do tempo dele. Ele, além de ser um empresário, ele era acadêmico. E ele deixou um dos livros que chama Lembranças e Lições de Vida. É um livro fechado para a família, onde ele relata os principais aprendizados da vida empresarial dele, os erros e os acertos. E ele deixa isso registrado, desde negócios que ele tentou fazer, uma compra grande de pneus pelo governo, onde ele nunca recebeu. Então ele fala: cuidado quando você fizer negócios com o governo, inclusive recomendando a não fazer. Isso é um aprendizado que a gente tem muito cuidado quando atua. E aí, o que ficou de aprendizado? Registrar tudo que acontece. E a nossa geração tem feito isso também como uma forma de inspirar a geração futura, ela aprender com os erros do passado, e a gente não vai estar lá para poder acompanhar. Então, por exemplo, na seca, a Bemol teve que passar por uma série de modificações para se adaptar, para que na época que acontecesse, em 2023, a gente não teve essa mesma previsibilidade. Em 2024, a partir do aprendizado de 2023, a gente conseguiu se preparar antes. Então, a gente fez um relato de todas as ações para ficar de aprendizado para as próximas gerações. Então, eu acho que esse registro da história, olhar para o passado como forma de inspirar para o futuro, foi um aprendizado que veio da primeira geração e a gente segue fazendo como uma forma de uma boa governança. E o que muda, por exemplo, quando tem uma seca na operação de vocês? O que isso impacta? Nossa, muda muita coisa, porque Manaus, que é onde fica nosso principal centro de distribuição, fica sem um acesso por água, que é onde chega a maior parte das nossas cargas, elas vêm por cabotagem. Então, no momento que os rios esvaziam, a gente tem um problema logístico muito grande. Então, você tem que fazer
compras mais cedo, você tem que engessar teu capital de giro, você tem que ter um espaço. O centro de distribuição não tem uma previsão para o dobro de dias de capacidade. Então, você tem que alugar centro de distribuição adicional. Você tem que se preocupar com a tua logística para o interior, porque hoje a gente tem o e-commerce caboclo, né, que é uma variação do negócio da Bemol aí já de uma inovação que tem acontecido nos últimos anos. Hoje a gente entrega no interior em mais de 60 cidades. Então, tinha um tempo estimado de entrega de 5, 10 dias. Na hora que o rio não está lá, é a nossa rodovia. Você não consegue entregar. Então, você tem um cliente insatisfeito. Apesar dele saber do contexto, ele estava acostumado com aquilo. Então, tem uma série de impactos, principalmente logísticos, mas também nessa questão da organização financeira e todo esse planejamento de compras, porque você não compra da noite para o dia, não é na hora que você quer. Você tem ali um planejamento com os nossos fornecedores baseado aí nessa sazonalidade toda. Então, tem uma sazonalidade agora diferente e que não vai acontecer todos os anos. Então, a gente hoje tem um monitoramento diário do nível dos rios para poder entender como é que em determinado momento do ano a gente tem que se comportar em relação à parte comercial. E que outros desafios vocês encontram sobre fazer negócios na Amazônia, seja na Bemol, sejam em outras atividades que você pessoalmente esteja envolvida? Olha, eu acredito que infraestrutura é um desafio muito grande. A informalidade também. Quando a gente começou esse processo de venda para o interior e de mandar carga, né, a gente usava os barcos que fazem esse trajeto no dia a dia para os interiores. E a gente usava o porão desses barcos para fazer essa logística. E aí, quando a gente chegava lá e queria a nota fiscal, Não tem. esse pequeno empreendedor, ele não tem, ele trabalha sobre a informalidade, ele não tem como emitir. Nós somos uma empresa grande que precisamos disso. Então, são algumas adaptações, e aí, obviamente, o ecossistema de empreendedores dessa nova geração, eu acho que tem entendido esses desafios e tentado trazer soluções. A Navegan é, inclusive, uma startup amazônica que começou como venda de passagens desses barcos e hoje ela tem se especializado em fazer essa carga, então ela veio como uma solução. Mas no primeiro momento ela foi uma dor. Você queria fazer esse movimento de servir o caboclo que mora no interior da Amazônia, porque imagina que alguns anos atrás, de uma forma geral, ou ele tinha que se deslocar até Manaus para fazer a compra de uma geladeira, colocar essa geladeira no barco e ir até a cidade onde ele morava, ou pagar muito mais caro em um comerciante, um varejista local. Então, quando a gente fez esse movimento, a gente entendeu que ele tinha um impacto grande para as comunidades. Eu acho que a outra questão difícil é o acesso a crédito. Quando você olha para a Amazônia, você tem uma das maiores populações desbancarizadas do país. E a Bemol, na sua história, há 83 anos, ela tem o crédito como um pilar muito importante. Mas muitas dessas vezes a gente concede crédito a bebês financeiros, pessoas que não têm um histórico de crédito, porque eles moram no interior, eles não têm um emprego formal, mas a gente conhece o perfil dele enquanto cliente Bemol. A gente sabe que ele cumpre os pagamentos dos carnês dele, né, que hoje nem fala mais esse nome, né, o crediário já não tem mais o título de carnê, mas então, assim, esse também foi um desafio e a gente também encontrou uma solução de, por conhecer esse cliente, criar uma fintech dentro da Bemol e hoje nós temos a conta Bemol. Então, também a gente conseguiu linkar esse histórico que só nós provavelmente conhecíamos e dar a esse cliente o acesso ao mercado financeiro. Então, ele hoje pode fazer um Pix. Ele estava fora do contexto financeiro. Ele não conseguiria jamais um cartão de crédito porque ele não tinha esse histórico no SPC e no Serasa. Ninguém conhecia ele. Então, a gente, por estar ali com esse relacionamento tão próximo, a gente consegue. Então, eu acho que crédito e infraestrutura são grandes desafios. E eu acho que olhar para a ciência com tecnologia é onde a gente enxerga o futuro, né? A gente olha para a Amazônia uma série de oportunidades.
Então, a educação, ela é transformadora e a gente ainda enxerga que existem poucos movimentos de grandes centros de pesquisa. Nós temos, por exemplo, o INPA, que é um centro maravilhoso de pesquisa, mas que tem um orçamento muito pequeno se comparado a grandes centros de pesquisa. A gente gostaria que o INPA fosse o MIT da Amazônia, porque nós temos pesquisadores de primeira linha, mas a falta de recursos não potencializa. E aí, como que você transforma a academia em empreendedores? Também esse é outro grande desafio, né? Então, eu acho que tem muita coisa por fazer e muitas oportunidades. E aí, quando a gente falar de novos negócios, a gente pode trazer um pouco mais dessa temática. E eu queria falar justamente disso, porque a gente passou por várias coisas interessantes. E o que eu estou ouvindo, Ilana, é que vocês enxergaram oportunidade e solução onde muita gente encontraria essencialmente problema. Quando você fala da Navegan, por exemplo, eu queria que você explicasse um pouco o que é, sobretudo para quem está nos assistindo, que não tem ideia desses desafios logísticos a que você mencionou. A Navegan é uma solução de transporte fluvial, é isso? Isso ela não foi criada por nós, ela é uma startup que nós investimos. Perfeito. Antigamente, para você viajar para o interior da Amazônia, você tinha que ir até um barco, chegar no porto, procurar qual era o barco, descobrir qual era o dia da semana que tinha transporte para aquela cidade. Nos nossos tempos modernos, ninguém tem tempo para mais nada, né? A gente está acostumado a resolver tudo na ponta do dedo. A Navegan é uma startup que enxergou uma oportunidade numa dor que eu acho que todo amazônida sente. Até pouco tempo atrás, se você quisesse viajar para o interior do Amazonas, você tinha que ir até o porto, descobrir qual era o barco, entender qual dia da semana que ele saía e comprar a sua passagem. Muitas vezes, se você chegasse um pouco mais tarde e as outras pessoas chegarem cedo, você já perdeu sua vez, porque você tinha que comprar a passagem ali naquele momento. Então, ela entrou como uma venda de ingresso, igual como ingresso para show, ela vende ingresso, a passagem do barco. E não só para o passageiro, mas também para a mercadoria. Então, hoje nós temos uma parceria, outros varejistas também. Então, ela faz tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Mas ela é uma solução incrível, porque ela soluciona, você uberiza, vamos dizer assim, esse transporte. Você não tem que alocar um capital para ter barcos para diferentes lugares. Você pode usar a inteligência da rede da Navegan para mandar sua mercadoria para qualquer lugar da Amazônia e ter certeza que existe ali um checklist, que existe uma governança que vai entregar dentro do padrão do que a gente é acostumado a trabalhar. E ainda de uma maneira formal. E falando de futuro, você falou de inteligência agora, vocês foram reconhecidos recentemente como uma das empresas que está usando de maneira mais inteligente ou mais eficiente inteligência artificial. Conta pra gente o que é isso e como é que vocês estão aplicando no dia a dia do negócio. Eu acho que uma das grandes características da Bemol é ter melhores práticas em tudo que a gente se dedica a fazer, seja no relacionamento com o nosso cliente, com o nosso colaborador, com os nossos parceiros de negócio, com a academia e as universidades e centros de pesquisa em volta e com as comunidades tradicionais da Amazônia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para dentro da Bemol, a gente escolhe uma palavra por ano que a gente trabalha. A palavra desse ano foi aprendizado. E quando a gente olha para aprendizado, obviamente não tem como não falar de inteligência artificial. Ano passado, nós compramos cerca de 600 licenças da OpenAI para uso dentro do nosso escritório. E assim, foi algo revolucionário. O Denis é um verdadeiro entusiasta da inteligência artificial e acho que liderou esse movimento com muita maestria, a ponto de fazer uma verdadeira polinização dentro da organização. E 600 licenças era pouco, perto dos nossos 5.000 colaboradores que também queriam experimentar isso. Mas, obviamente, olhando para a sustentabilidade econômica, a gente não conseguia ter a inteligência artificial para todos. E foi desenvolvendo uma série de atividades dentro da Bemol, desde hackathons, a novos projetos. A produtividade, assim, foi algo incrível. E com isso, o time interno, inclusive, desenvolveu hoje uma plataforma de inteligência artificial própria nossa, que se chama Japim. Japim é um pássaro na Amazônia que imita o canto de outros pássaros. E hoje todos os nossos colaboradores, assim como eu, acessam o Japim, e a gente tem feito um trabalho aí de impacto também
de levar o Japim para as comunidades, para as escolas públicas, para as universidades, como uma forma de gerar acessibilidade, enxergando que a inteligência artificial ele pode ser um game changer na Amazônia, para trazer conhecimento. As pessoas podem estudar sozinhas da sua casa, aprender conteúdos novos, pensar soluções diferentes, aprender uma língua, né? Então, assim, a gente tem investido bastante energia com o nosso time interno para encontrar soluções para a bemol, mas também enxergando que isso é um movimento que traz soluções para a Amazônia, uma vez que a gente consiga fazer com que a inteligência artificial entre no dia a dia das pessoas para que a gente seja um estado mais produtivo, que consiga enxergar novas oportunidades. Então, aproveitando, falando de inteligência artificial e desse nosso relacionamento com parceiros, eu e Denis somos ex-alunos do Colégio Militar, eh, que traz ensino de uma forma incrível para a Amazônia. E numa conversa com o general Costa Neves, ele nos perguntou o que a gente entendia que podia ser uma mudança que ele poderia ajudar a implementar dentro da Amazônia. E a provocação foi: por que a gente não tem um Instituto Militar de Engenharia sediado na Amazônia para ajudar a formar cérebros aqui? E a excelente notícia é que ele trabalhou em cima disso junto com o general Galdino e agora com o general Viana Filho, que está dando sequência a esse projeto. Então, hoje nós temos uma base já inicial do IME, que chama IPAM, olhando para a cibersegurança e olhando para a inteligência artificial com o intuito de formar aí uma nova geração que olhe para isso. E eu acho que, puxando esse gancho, falando de educação, Mônica, eu acho que o maior desejo de todos os amazônidas é ter uma esperança, um olhar diferente para o futuro, né? Quando você olha para o interior do Amazonas, a maior parte dos jovens, eles olham para o futuro pensando num garimpo, pensando na agricultura. E aí, quando você vê oportunidades como um IME chegando em Manaus, e que, se Deus quiser, esse projeto vai crescer muito, você traz um novo olhar de futuro. E quem sabe esse jovem ele pode morar em Itacoatiara, em Manacapuru, trabalhando com cibersegurança, com inteligência artificial, sem perder a qualidade de vida que muitas vezes ele consegue ter numa cidade do interior, trabalhando de home office, recebendo muitas vezes, quem sabe, até em dólar. Então, a gente enxerga essas oportunidades através de novas economias, que não necessariamente só a bioeconomia ou coisas que são mais óbvias, olhando para o radar econômico. Então, acho que esse foi uma boa notícia. Então, quando a gente enxerga outras pessoas agregando e trazendo esse conhecimento, a gente fica com o coração bastante aquecido. E a gente vai falar de novos negócios, bioeconomia, mas antes, Ilana, eu queria voltar num ponto que você passou por algumas vezes, que tem a ver com governança e boas práticas. Você é uma mulher liderando um conselho de administração de uma das maiores redes varejistas do Brasil, numa empresa familiar que passou de 3 acionistas para 20. Conta um pouco desse desafio para a gente e como é essa experiência de ser uma mulher numa posição dessa. Isso faz diferença? Ou se faz. Realmente, o meu papel é um papel desafiador. Hoje eu sou presidente do Conselho de Família e do Conselho de Administração. Então eu cuido não só da governança corporativa, como da governança familiar. E tem várias nuances nisso. E eu costumo dizer que as mulheres elas têm habilidades diferenciadas. Elas conseguem fazer essas costuras, que a gente chama da governança invisível, de uma forma habilidosa, sutil. Obviamente, precisa do conhecimento técnico, que muitas vezes o negócio exige, mas para fazer essa governança dentro de uma família empresária, que, como você bem falou, saiu de uma mesa da cozinha onde 3 irmãos tomavam decisões para uma mesa de uma assembleia de acionistas para reunir 20 acionistas que hoje estão geograficamente espalhados, exige uma série de habilidades. Assim, é um orgulho enorme. E enquanto membro da terceira geração, né, a terceira geração é geralmente um momento mais desafiador de uma família empresária, porque é quando existe o percentual de sobrevivência, ele é de 5% para passar para a quarta geração.
E toda família empresária, quando olha para o futuro, ela olha para o resultado trimestral, ela olha para o resultado semestral, mas o verdadeiro resultado é olhar como que você entrega esse teu legado com valores para a próxima geração. Então, o meu papel, ele vai além de cuidar da governança corporativa, a formação da nova geração, como que você prepara essa nova geração. E aí, falando da governança corporativa, eu acho que alguns cuidados, nós tomamos na formação dessa governança atual da Bemol, que é essa responsabilização, combinada entre acionistas, conselho de administração e diretoria executiva. Olhar sempre para as melhores práticas, a gente sempre busca excelentes referências para ter certeza que as nossas escolhas são pautadas em boas práticas de governança. A gente busca uma comunicação eficaz entre a família. Quando a gente tem esse número grande de pessoas na família, como é que você mantém a família engajada? Como é que você mantém a família conectada no negócio? Esse senso de pertencimento. Eu acho que as mulheres, nesse ponto, elas também têm uma habilidade muito grande de enxergar quem precisa de atenção, o perfil de cada membro, no sentido de servir e de cuidar. Então, eu acho que, aliado a toda a questão da tecnicidade que exige esse papel, eu acho que esse lado da inteligência emocional, do zelo pela família, pelo legado, pela história. Então, a gente tem um verdadeiro cuidado com a nossa memória empresarial, a gente tem muito orgulho do legado que a gente recebeu, muita responsabilidade também, né? Não é fácil suceder membros que contribuíram tanto, não só para o desenvolvimento da Bemol, mas o desenvolvimento da Amazônia. Cada geração teve um papel, né, o papel dos fundadores, depois o papel de trazer a gestão, e agora a terceira geração trazendo inovação. Então, essas costuras, elas são muito, muito importantes para que a gente tenha essa visão de longo prazo. E aí, complementando, o papel do conselho de família também é muito importante dentro de uma família empresária. Como é que você olha para essas novas gerações e você tem a certeza que esses valores de integridade, respeito, economia, energia, melhoria contínua, passam para a próxima geração. Então, a gente exercita isso nas crianças desde muito pequenos. Acho que os meus filhos, com 5 anos, repetiam isso e vão para dentro da empresa e têm oportunidade de fazer estágio. Então, a governança corporativa, junto com a familiar, elas são um combo muito potente se você olha para todos esses aspectos. E falando de futuro, de inovação, a gente está caminhando para o fim e eu queria que você comentasse sobre novos negócios. O que o Brasil tem para aprender com a Amazônia e o que está dando certo hoje, seja na bioeconomia, seja em outras frentes. Eu vou começar com uma frase que eu trouxe do meu avô, que ele falava que o futuro não acontece por si mesmo, ele é fruto da ação planejada, da inovação, da iniciativa privada, do desejo político, da sociedade de criar um horizonte de vida, trabalho e bem-estar que contemple a todos, sob o pálido da justiça e da fraternidade. A Amazônia deve estar de braços e olhos abertos para receber esse futuro. Então, eu acho que muito inspirado nesse legado, eu acho que a Amazônia tem uma série de inovações que podem acontecer. Ela precisa estar de olhos abertos para enxergar. Nós temos, acho que, alocado bastante do nosso tempo olhando para possibilidades, em busca de empreendedores. A gente não tem tempo para tocar uma série de outros negócios, mas de investir em possibilidades. A Amazônia tem 500 milhões de hectares, dos quais 18% deles, cerca de 90 milhões, foram desmatados. Desses 70 milhões são áreas degradadas. Então, são subutilizadas e sem geração de renda. A gente passou a investir num negócio que é relativamente recente, que chama Remata. E a Remata, ela fica em Careiro, e a ideia é fazer o rematamento dessas áreas que foram degradadas, trazendo essas culturas como uma fonte de renda. Então, ela não só traz ali o olhar para o crédito de carbono, mas ela também
dessas safras, de gerar renda, gerar trabalho para essas comunidades que ficam na região. Então, é um olhar um pouco mais amplo do que reflorestamento, porque ele traz essas culturas. Então, a gente enxerga que isso é um potencial enorme para o futuro. Nós somos investidores da AMAIS, que também é uma aceleradora, que também enxerga negócios da bioeconomia. São, acho que hoje, 18 startups que têm desde turismo de base comunitária, a balas com sabores de cupuaçu, sabores amazônicos, uma série de outras lá dentro. Tem uma outra iniciativa que a gente é muito fã, que é a AeroRiver, que eu não sei se vocês conhecem, mas a AeroRiver é formada por jovens amazonenses que estão estudando no ITA, e eles estão criando uma solução de logística, né? A gente falou bastante de logística aqui, o quanto isso é um desafio. Então, isso é uma solução não só para o tempo que hoje se leva para viajar de Manaus a São Gabriel da Cachoeira de barco, como leva num período da seca que a gente não tem o rio ali, ele é uma solução. Então, ele é um cronoplano que encurta essas viagens. Ele viaja a uma distância relativamente baixa do rio, usando. Eu não entendo muito de física, tá, Mônica? Imagina. Mas ele usa esse impulso da água para fazer o movimento. Os meninos da AeroRiver vão ficar com vergonha da minha explicação. Mas o importante é que ela é uma solução que a gente está assim, super animado. Eles acabaram de receber um investimento no FINEP e tem recebido uma série de reconhecimentos. Então, a gente está bastante otimista que isso seja uma solução que vai trazer bem-estar, qualidade de vida e encurtar distâncias dentro da Amazônia. Eu estou recente investidora na Arta. A Arta é uma empresa que trabalha com essências inspiradas em cheiros amazônicos, e a gente agora tem desenvolvido esse olhar para usar os óleos realmente, de fato, vindo de comunidades ribeirinhas. Então, acho que é um pouco do revival até do negócio anterior, né? A nossa família, lá no passado, foi um grande exportador de óleo de pau-rosa, de óleo de copaíba, e aí, por uma série de restrições ambientais, a gente acabou desistindo desse negócio no início dos anos 2000. E, então, acho que eu tenho uma memória afetiva com os cheiros amazônicos, né? O cheiro da floresta. E eu acho que o mundo precisa conhecer isso e vivenciar. Mas eu acho que nós temos elementos na nossa bioeconomia. O açaí já é um superfood. Eu acho que tem vários outros potenciais descobertas. O meu filho mais novo agora está trabalhando com ariá, que também é um alimento ancestral que foi usado na alimentação, ainda em algumas comunidades ribeirinhas, mas por muito tempo ele foi associado a um alimento da fome, porque o período que ele dá é exatamente o período da fome. Então, ele era ligado a um momento que as comunidades não conseguiam pescar. E aí o marido voltava para casa com ariá. Que lembra uma batata. Que lembra uma batata. O ariá é um tubérculo amazônico que ele é uma mistura de uma batata com uma maçã e tem um pouco da crocância da maçã. É delicioso. Inclusive, no livro que ele escreveu junto com outros 11 pesquisadores do INPA, indígenas e não indígenas, eles trouxeram todo esse conhecimento ancestral sobre a história do ariá, mas sobre as propriedades. E entenderam que o ariá é um alimento super rico, ele tem 9 aminoácidos. Então, ele é um alimento que pode substituir uma série de outros alimentos. Então, quando a gente olha, muitas vezes a gente trazendo alimentos de fora da Amazônia, por que não encontrar soluções locais? Então, eu acho que esse deve ser o grande olhar do futuro, encontrar soluções locais onde a gente vive, para ter mais qualidade de vida, para ter uma economia mais forte, para fortalecer essa ciência que existe dentro da Amazônia e que ela precisa ser transformada de ciência a empreendedores que consigam colocar a mão na massa e realizar isso. Ilana, eu queria agradecer pela gentileza da conversa, pela aula que você nos deu sobre empreendedorismo e Amazônia, e gostaria, de nome do Canal Brasil, desejar
excelentes negócios para a Amazônia também nessa fase nova que se inaugura com novas gerações. Obrigada, é um prazer e que venham mais empreendedores olhar para a Amazônia, enxergar potencial e trazer aí esse futuro com prosperidade, com saúde, com educação. Obrigada. Obrigada.